Olá a todos, eu me chamo José Araújo, sou embarcadeiro MVP e estou de volta com a segunda parte da série Delphi, Linux e Apache. Na parte 1, aprendemos a instalar o Apache via apt-get, assim como seus pacotes recomendados. Após a instalação, analisamos a estrutura de diretórios, de configurações e dos módulos instalados. Aprendemos alguns comandos do terminal para manipulação do seu serviço, a exemplo de como parar e iniciar após alguma mudança de configuração. Então vamos iniciar a criação do nosso web server lá no Delphi Godzilla. Vou dar aqui para a minha VM. Então vai ser um projeto bem simples, bem rápido a gente criar. Vai ser basicamente um Hello World, só para a gente entender essa parte de como é que é a compilação, né, de um Apache Module, e depois a gente configurar esse web server lá no Apache HTTP Server. Então vamos lá, vamos em New, Order. Então já está meio que pré-selecionado aqui, né, que eu tinha feito alguns outros testes. Então vamos escolher aqui o Web Broker, Web Server Application. Vamos um OK. E em seguida ele pergunta que já vem a opção, né, que se a gente quer compilar também para Linux. Selecionamos essa opção, que é o grande motivo desse artigo. Ele pergunta se a gente quer criar uma parte Dynamic Link Module, que é o que a gente vai criar, ou se é um standalone, né? Ou seja, se é um web server autocontido. Então nós não vamos criar um standalone, nós vamos criar um Apache Dynamic Link para que o Apache faça todo o gerenciamento de requisições para esse nosso web server. Toda a experiência, toda a maturidade e estabilidade que o Apache pode nos proporcionar. Escalabilidade, por aí vai. Nessa seção do Wizard, ele está nos perguntando qual versão do Apache queremos utilizar. Podemos perceber que ele é compatível com as versões a partir da 2 e já é compatível com a versão mais recente, que é a 2.4, que foi a que instalamos no último vídeo, na parte 1 dessa série. Aqui ele pergunta qual vai ser o nome do módulo do Apache, que também dará o nome para o nosso projeto. Então eu vou dar o nome aqui de Linux Server. Finalizamos o Wizard. Então podemos perceber que ele criou toda a estrutura básica de um web module baseado em Apache Module. Então ele criou aqui o nosso web module Unity, que é de um T web module. Digamos, T module, né? Esse módulo que vai ficar fazendo a escuta de todas as requisições do nosso web server. Então podemos ver que ele tem aqui um pequeno hello world. A gente dá uma olhada nesse HTMLzinho aqui que ele gerou. Podemos perceber que ele ainda não salvou a Unity, já nós salvamos. Vamos dar só mais alguma olhada aqui em toda a parte do projeto. Percebemos que ele, por padrão, ele já vem compilando para o Windows 32 bits, a target default dele, né? Tanto que o nome do módulo aqui é mod de Linux server.dll, que para o Windows seria uma DLL, né? O módulo do Apache, e no Linux é um arquivo, um binário .so. Então, antes de continuar, vamos salvar logo o nosso projeto como um todo. Pronto, tá perguntando qual é o local. Vamos aqui em projetos. Vou botar o nome aqui do meu diretório de Linux. Vamos chamar esse web module aqui de web module main, que é o web module principal. Vamos salvar. E vamos deixar esse nome aqui mesmo para o nosso projeto, que é o que foi sugerido lá. Antes de prosseguir, vamos fazer mais algumas observações. Vamos renomear aqui a nossa variável de instância do nosso web module main. Vamos dar o nome dela de wmman.
ok? Então, ok, tá aqui tranquilo. wmin. E a gente viu que ele também já veio com um evento já aqui pré-definido, que foi esse web módulo e um default handle action. Onde foi que veio esse evento? Para quem não está acostumado ainda com a construção de web modules, ele vem aqui das actions do teu web module, que já foi criado um aqui, que ele vai responder no path raiz, né, do nosso web server. Então é por isso que ele já veio configurado. Então nós temos um evento aqui, onde tem uma onAction, que ele já veio criada por default. A gente pode se aprofundar nas ações dos web modules mais à frente, mas não é o foco do artigo agora. Outra coisa que podemos observar foi que, apesar de lá no Wizard nós termos definido o nome do nosso módulo como sendo The Linux Server, ele acabou colocando esse prefixo mod underline na frente do nome do nosso módulo que a gente tinha digitado. E quando a gente foi salvar, ele também seguiu esse padrão de colocar esse mod underline na frente. E eu deixei o padrão lá e salvei. Por que isso? Porque se a gente for lá no diretório de módulos dos binários do Apache, nós podemos observar que todos os módulos eles seguem esse padrão, essa convenção de começar com esse prefixo mod, underline e o nome do módulo. Então, para seguir esse padrão, essa convenção, então vamos deixar do jeito que está. Acho que é interessante seguir essa convenção. Como já falando anteriormente, a target padrão que ele traz é a 32 bits para Windows, então está faltando a gente adicionar aqui a target para Linux. Só que antes disso, como eu tinha falado lá no vídeo 1, que eu recomendei 2 artigos para vocês verem, que era um do Kelver e o outro do Fernando Risato, que é até um vídeo do YouTube do Delphi Academy, onde ele mostra um preview do compilador de Delphi para Linux. Ele mostra toda essa parte de configuração do SDK do Ubuntu no Delphi. Então recomendo que, se você ainda não viu isso, essa parte, essa configuração, então volte lá e reveja esse vídeo que está muito bem explicado. Então não vou me atentar nessa parte de configuração do SDK do Ubuntu dentro do ambiente aqui do Delphi, ok? Então, como de costume, quando a gente vai fazer uma compilação para Android ou iOS e por aí vai, então a gente adiciona aqui a opção de adicionar uma nova target. Então, aqui a gente quer adicionar nova para Linux mesmo. Então, damos um OK. Então, a partir de agora, ela se tornou a target padrão. Então, o nosso ambiente está totalmente apto para fazer a primeira compilação para Linux. Então, eu vou dar um build aqui, ok? Fez o build muito rápido, tranquilo, aplicação pequena. Nesse momento ele já gerou os binários. Vamos dar uma analisada lá no diretório e ver o que ele gerou. Onde ele gerou os binários. Projetos, The Linux. Ele gerou o diretório Linux 64. Debug, que compilei em modo debug. E podemos observar aqui que ele gerou todos os binários. Só que o arquivo principal que vamos dar atenção é esse daqui, o libmod de Linux server.so. É esse daqui que é o módulo do Apache no qual nós iremos registrar lá no nosso servidor, ok? Lá nos módulos do Apache. Não sei se vocês observaram, mas ele gerou mais um prefixo aqui além do mod, que foi a lib, né? Libmod e o nome do nosso projeto. Por que isso aconteceu? Vamos voltar aqui para o Delphi e nós podemos observar que se eu colocar aqui para a plataforma Windows, ele remove o outro prefixo lib da frente do nome do nosso projeto. Se eu voltar aqui para Linux, ele adiciona novamente lib, ok? Não sei se foi alguma conversão da embarcadeira ou algo parecido, mas resumindo, ele gera
ele gera esse outro prefixo aqui na frente, ok? Então, como a gente tinha discutido já anteriormente, saiu um pouco aqui do padrão lá do Apache, mas não impede nada a gente registrar o nosso módulo com esse nome. Porém, eu particularmente, Araújo, eu gosto de deixar o padrão do Apache. Então, eu prefiro vir aqui e renomear o arquivo para ficar seguindo. Opa, deixa, eu já tinha um aqui já no meu diretório. Vamos fazer dessa, eu vou apagar aqui de novo e vou pedir para gerar novamente. Beleza? Vamos que a gente vê. Pronto, compilou. Voltaremos para o diretório. Pronto, agora sim. Agora eu vou pedir aqui, né, voltando, para renomear, para ficar com o nome original lá e seguir o padrão que o Apache sugere, né, de todos os módulos dele. Ok? Então, uma vez o binário compilado, vamos agora para o Linux e vamos registrar esse módulo lá no Apache. Bom, chegando aqui no Linux, no meu diretório home, eu criei aqui um diretório chamado projetos. Tenho aqui um diretório chamado Delphi, onde eu tenho aqui o PA7, onde fiz a configuração inicial lá do Linux no Delphi. E vamos criar aqui mais um diretório chamado The Linux Server, que vai ser onde nós vamos copiar o nosso módulo lá da Apache que foi compilado, o binário, vamos copiar aqui para o Linux, ok? Pronto, vamos copiar aqui o nosso .so, vamos trazer para cá. E uma vez aqui nós podemos manipular ele através do Linux. Então, vamos até o diretório lá do Apache, onde estão os módulos. Não sei se vocês lembram o caminho, mas está aqui, né? IOSR, lib, Apache 2, módulos. Então aqui estão todos os módulos do Apache. E nós vamos copiar o nosso módulo para cá. Poderíamos criar um diretório aqui chamado Delphi ou o que você quisesse, para não ficar tudo junto, né? Os módulos que você criou e os módulos que já vêm por default no Apache. Mas vamos copiar aqui mesmo a título de aprendizado e vamos seguir em frente. Então, como esse diretório aqui é um diretório que exige manipulação por um usuário root, vamos ter que ir pelo terminal. Abrir o terminal aqui. Então, vamos lá. Vamos fazer a cópia. Lib Apache 2 módulos. Então temos todos os nossos módulos. Vamos copiar o nosso para cá. Então vamos lá. The Linux Server. O nome do nosso módulo é mod thelinuxserver.so. Vamos copiar ele para o diretório atual. Ok, copiado. Então, se nós demos um ls novamente, ele está aqui no nosso diretório de módulos. Ele está com a cor verdinha porque ele tem somente permissão de root, mas isso é uma questão para outro momento, que a gente pode se aprofundar mais sobre as permissões de arquivos do Linux. Então, uma vez copiado, agora nós temos que partir para a configuração desse módulo para que o Apache reconheça ele e carregue quando o serviço do Apache for startado. Então, vamos agora para a configuração. Vamos até o diretório de configuração do Apache, que fica lá em tc
Apache 2. Olha esse aqui. Então nós vemos todos os diretórios aqui, inclusive o que nós chegamos a comentar no vídeo 1 dessa série, que são os mods available e os mods enable. Então nós vamos criar nossos dois arquivos de configuração aqui no available e depois criar uns links que são atalhos para esses dois arquivos que nós vamos criar. Então vamos abrir os diretórios aqui. Ok, então aqui estão todos os módulos, aliás, as configurações dos módulos que estão no Apache. Então nós vamos criar dois arquivos igual como de exemplo estão aqui, né? Um conf e um load. Vamos configurar primeiro o conf, aliás, desculpa, o load, que ele é o mais rápido. Então vou iniciar aqui o gedit, vou criar nesse diretório aqui o nosso Linux server.load. Então ele abriu. Então nós vamos lá no Delphi. E se a gente for aqui no nosso DPR, no projeto, nós podemos verificar que ele tem aqui um template, né, de como nós devemos configurar o nosso módulo. Então aqui está o template para o arquivo de load e esse aqui é o template para o nosso arquivo conf. Ok? Então vamos copiar esta linha. Vamos colar aqui. Então o nome do nosso módulo é Linux Serve Module e ele vai estar em módulos. Na verdade, ele vai estar nesse caminho aqui, não, lá naquele caminho, esse caminho aqui que é o sr lib Apache 2 módulos e o nome do nosso módulo SO. Ok? Então vamos salvar. Então salvamos, está aqui, está direitinho. Vamos só conferir que é justamente esta referência está ligada a isso, tá ok? Então vamos ao conferir aqui, tá perfeito. Então já criamos o nosso arquivo load. Se eu der um ls novamente aqui, já temos o nosso arquivo criado. Agora vamos criar o nosso conf. Vamos voltar aqui e vamos copiar essa outra parte. Bom, aqui nessa barra é justamente informando onde é que o nosso web server vai responder. Então, quando eu digitar a URL do nosso servidor, barra a URL raiz que vai responder inicialmente. Então, vou digitar Linux. Vai ficar assim, então quando eu digitar localhost barra Linux, então ele vai chamar um handle, né, para o nosso web server, nosso web module, ok? Então basicamente é somente isso, muito tranquilo de configurar, não é verdade? Se nós fôssemos fazer isso lá no Windows, aproveitando o gancho aqui, nós teríamos que fazer algo desse tipo aqui, ó, teria que copiar todo esse conteúdo. Deixa eu até lá o diretório de download do Apache para Linux. Teríamos que vir em conf, http.conf. E aí, tem aqui todo o arquivão, né, de configuração. E aí teríamos que vir até aqui essa parte, depois do carregamento dos módulos, ó. Nós podemos ver aqui. Depois do carregamento dos módulos, adicionaríamos as nossas configurações aqui.
ok? Então seria algo do tipo. Então já configuramos, salvamos, vamos fechar aqui. ls, então nós temos nossos dois arquivos aqui, ó, o dlinuxconf e o dlinuxload. Então vamos agora criar os nossos dois links, dois atalhos, para que o Apache reconheça nossos módulos quando ele for startado. Vocês vão observar que no diretório mods enable existe bem menos arquivos do que nesse diretório no available, porque nem todos os módulos que vêm por default no Apache, eles são habilitados, né? Eles são habilitados para serem carregados. Então vamos habilitar o nosso módulo. Pronto, vamos criar um link, um atalho para o conf. E vamos criar agora um para o nosso arquivo load. Ok, então os dois foram criados, já que os dois links, os dois atalhos. E nesse momento, acho que nós estamos aptos a reiniciar o Apache e verificar via browser se o nosso módulo foi carregado. Então vamos fazer isso, reiniciar o Apache. Opa, não digitei o sudo na frente, tem que ser sempre com o superusuário. Apache 2 stop. E nesse momento, quando a gente pedir para startar o Apache, se não tiver nenhum problema de configuração, nenhum erro de configuração, para ocorrer tudo bem. Então, aparentemente, não existe nenhum erro de configuração, a Apache iniciou normalmente. Vamos validar no browser agora se o nosso módulo foi carregado. Ok, o Apache foi carregado, está aqui ele, rodando. E vamos agora chamar a nossa URL que nós configuramos lá. E está aí. Nosso módulo foi carregado perfeitamente, aqui está funcionando o nosso web server. Se a gente pedir para ver o código-fonte da página, é exatamente aquele Hello World que tem aqui configurado no nosso web module main. Ok, tá aqui ele, ó. Então é exatamente este mesmo HTML, como podemos observar. Bem, então ele foi carregado com sucesso. Bom, gente, é isso. Deu para perceber que a configuração é bem simples, não é nada burocrático. Uma vez que nós criamos aqueles dois arquivos de load e conf, nós não precisamos mais mexer nele, pelo menos inicialmente. A não sei que você precise de alguma configuração a mais, mas inicialmente a configuração básica é aquela, e o nosso módulo está funcionando. Então, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para mais alguns detalhes, que vocês tenham cuidado nesses nomes, ok? Tanto aqui como no template sugerido, que ele sugeriu todos os nomes aqui. Vocês sempre tenham cuidado se vocês forem renomear o seu DPR ou alguma variável, ou alterar essas configurações. Então, por uma simples mudança, o seu serviço pode parar e você ficar horas tentando verificar o que é e não encontrar o problema, ok?
Então tenham muito cuidado com esses nomes aqui. Então, galera, é isso. Sejam bem-vindos ao Linux compilando para Delphi. Quando ele for lançado definitivamente, vamos se aprofundar bem mais nesse assunto. Eu vou me aprofundar bem mais criando módulos para Apache com DataSnap, com WebModule. Resumindo, vamos se aprofundar mais, ok? Então vou preparar o vídeo agora para DataSnap. Enquanto isso, vocês podem ir estudando esse utilizando o WebBroker e o WebModule, ok? Então até a próxima. Valeu, galera!